Minha filha estava na UTI quando meu pai ligou. Amanhã é o aniversário do seu irmão. Vem ajudar com os preparativos. Eu disse que não podia. Ela está lutando pela vida. Ele respondeu irritado: então você está fora da família. Desliguei e bloqueei o número. No dia seguinte, minha filha abriu os olhos e sussurrou: pai, sobre o vovô. Meu nome é Logan. Tenho 36 anos, sou professor de física no ensino médio, filho confiável de uma família que trata a confiabilidade como um caixa eletrônico sem fundo. Ensino meus alunos a equilibrar forças e encontrar constantes em meio ao caos. A ironia é que nunca encontrei uma constante dentro da minha própria casa. Tenho uma filha, Ava. Ela tem 8 anos, é inteligente, adora câmaras de nuvens e desenhar pequenas galáxias em post-its. Há 2 noites, ela estava na UTI depois de uma crise de asma súbita que a derrubou em questão de minutos. As máquinas faziam seus sons ritmados, os trilhos da cama de plástico brilhavam sob a luz fria, e uma pequena luz vermelha pulsava em seu dedo. Eu estava ao lado dela, sussurrando: inspira, devagar, expira, quando o telefone acendeu com o nome do meu pai. Saí para o corredor, luzes duras, uma máquina de refrigerante zumbindo como se estivesse entediada da dor alheia. Amanhã é o aniversário do seu irmão. Vem ajudar com os preparativos, disse ele. Sem um oi, sem um como está a Ava? Eu respondi: não posso. Ela está lutando pela vida. Ele soltou aquele suspiro irritado que conheço desde criança. Então você está fora. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que muda de forma. Esperei uma piada. Não veio. Fora do quê? Perguntei, já que sou eu quem paga minhas contas e muitas vezes as deles também. Desta família, ele rebateu. Você acha que é melhor do que nós só porque ensina física e conta moedas? Seu irmão precisa de você. Todos nós precisamos. Se você não vai aparecer, não espere que a gente apareça também. Olhei através do vidro para o corpo pequeno de Ava, coberto por um cobertor grande demais. Tô aqui, eu disse, e desliguei. Bloqueei o número. Depois deixei o celular virado para baixo, como se tivesse me queimado. De volta ao quarto, o monitor marcava o ritmo do trabalho lento dos pulmões dela. Sentei e comecei a contar. As respirações dela. As minhas. E todas as vezes em que eu disse sim para pessoas que nunca olharam para mim quando era eu quem estava se afogando. Ao amanhecer, Ava se mexeu. Os cílios tremularam. Ela virou a cabeça como se pesasse 50 quilos e sussurrou, com a voz seca e fraca: pai, sobre o vovô? Me inclinei. O que tem ele? O lábio dela tremeu. Eu te ouvi. Não fica bravo comigo daquele jeito. O dia, então, ganhou forma. Uma caixa com bordas que eu finalmente conseguia ver. Cresci numa casa onde o dinheiro era sempre um segredo ou uma arma. Mamãe rastreava a cada cupom como se fosse ouro. Papai fazia o contrário, batia notas de dinheiro na mesa só para mostrar, depois vinha pedir para eu pagar a conta de luz só esse mês. Comecei a dar aula particular no 9º ano. Guardei cada centavo até comprar minha primeira calculadora gráfica. Consertei a máquina de lavar quebrada com um vídeo do YouTube e um multímetro emprestado. Meu irmão mais novo, Chase, aprendeu outro tipo de lei, a lei de que as coisas sempre caem para cima para ele. Tem 29 anos, é alérgico a trabalho fixo e vive de projetos que nascem e morrem em grupos com nomes como Crypto Kings ou Flip or Die. Ele sempre tem tênis novo, celular novo e um plano que exige o dinheiro de outra pessoa. Família ajuda família, papai dizia. Nunca soava como um valor. Soava como uma cobrança. Aos 22, eu pagava as multas de estacionamento do Chase. Aos 24, a coroa dentária da mamãe. Aos 26, o seguro do carro que papai esqueceu de pagar. Quando Ava nasceu, prometi a mim mesmo que ia parar. Mas a conta do pediatra chegou na mesma semana em que Chase pediu meu cartão reserva para abastecer e o esvaziou no festival de fim de semana. Logan, não dramatiza, mamãe mandou por mensagem. Ele vai te pagar. Pagou uma vez, $17 em moedas. Quando aceitei o emprego de professor de física na Ridgeville High, papai disse: dinheiro de professor bonitinho. Ele quis dizer conveniente.
Quis dizer previsível. Quis dizer a gente pode planejar em cima de você. O grupo da família é o museu de como tudo isso terminou, capturas de tela dos meus olerites. Fotos dos concertos que fiz na cozinha deles. As listas de desejos do Chase postadas como se fossem políticas públicas. Pode cobrir o aluguel pra gente? Preciso de 600 para pneus. Tá perigoso dirigir assim. Mano, você é bom com orçamento. Me ajuda a não afundar. Ajudar a não afundar sempre significava, se jogue junto comigo. 2 meses atrás, Chase ligou à 1 da manhã. Preciso de 2.000 até de manhã. Tô encrencado. Que encrenca? Perguntei. Silêncio longo. Risadas abafadas ao fundo. Inventário. Inventário do quê? Não seja policial, Logan. Não mandei nada. No dia seguinte, acordei com uma mensagem: a família devia aparecer para ajudar a mãe. Papai respondeu com um emoji de joinha. Depois veio, e não seja pão duro. Naquela semana, meu diretor me ofereceu um projeto pago de currículo de verão. Eu disse sim. Disse sim porque o dinheiro extra tamparia os buracos que Chase tinha aberto no meu orçamento. Disse sim porque queria comprar um novo nebulizador para a Ava, para que nunca mais precisássemos descer as escadas correndo com uma toalha sobre a cabeça dela. Disse sim e mandei para a mamãe uma captura de tela do plano, com uma mensagem: chega de empréstimos. Por favor, parem de pedir. Ela respondeu: ah, então agora você se acha melhor do que a gente? Logo depois veio o convite de casamento que eu não podia bancar, amigo do Chase, R$ 150 por pessoa. A mesa da família teria que dividir os custos do bar aberto. O grupo da família acendeu enquanto eu corrigia provas. Chase, Logan pode cobrir o depósito do bar. Ele me deve. Eu, te devo o quê? Chase, por ter nascido primeiro. Papai, chega. Logan, só faz isso. Eu, não. Silêncio. Depois, uma enxurrada de emojis revirando os olhos da mamãe. No fim de semana antes do ataque da Ava, eu estava na casa dos meus pais consertando um disjuntor piscando porque papai prefere fingir que é incapaz a chamar um eletricista. Chase rondava como uma mosca. Você sabe que a festa é semana que vem, né? Disse. Quero fogos e um projetor no quintal. Vamos passar vídeos antigos. Não vou comprar isso, respondi, sem levantar o olhar. Quem falou em comprar? Aluga, mano. Ele riu e deu um tapinha no meu ombro. Coloca no seu cartão. Eu te pago depois. Sou de confiança. Você é bom em dizer isso. Ele bufou pelo nariz. Você sempre complica tudo. Papai entrou com aquela voz cansada e performática. Não comecem. Logan, sua mãe disse que precisamos levar acompanhamentos e um bolo. O Chase não tem trabalho para se preocupar? Perguntei. Os olhos do meu pai ficaram opacos. Com a vida dele, respondeu. Essa foi a última conversa normal que tive com eles antes do hospital. E mesmo assim, chamar aquilo de normal era forçar muito. O ataque da Ava veio como um atropelamento. 1 minuto ela estava colorindo um diagrama de um ímã, no seguinte já não conseguia puxar o ar até o fim. Corremos para o pronto-socorro com o pisca-alerta ligado. No caminho, fui falando com ela sobre a matemática da respiração, contar até 4 para inspirar, até 6 para soltar. Ela assentiu, firme, como uma soldada. Quando a levaram para UTI, minha camisa já estava encharcada de suor e medo. À meia-noite, enquanto a enfermeira trocava o soro, o celular vibrou. Era o Chase. Amanhã é meu dia de preparação. Você vai pegar o bolo? Digitei, estamos na UTI. Depois guardei o telefone. Ele respondeu com um gif de confete. À 1 da manhã, papai mandou, vamos precisar do seu cooler. E das mesas dobráveis. Às 2, mamãe completou, tenta vir mais animado. Não traz essa energia sombria. Virei o telefone com a tela para baixo. Não respondi. Não adiantava. Eles continuariam pedindo até eu dizer sim. A ligação das 6h42 foi a versão final dessa pressão.
Soou como ameaça porque era exatamente isso. Então você está fora. A ferramenta favorita dele. Só que ele não esperava que eu também soubesse usar ferramentas. No fim da manhã, o oxigênio da Ava estabilizou num ritmo mais calmo. O médico falou sobre corticoides e observação. Eu assenti e anotei tudo, porque é o que eu faço: coleto fatos, transformo problemas em formas que podem ser resolvidas. Meu problema não era a conta. Eu tinha seguro, um segundo emprego e uma pasta com dinheiro de emergência. Me protegia da minha própria família como se fosse uma criança. Meu problema era um hábito de 20 anos, ser o adulto num sistema que castiga quem age como adulto. E agora eles tinham dito em voz alta. Cortado. Pai, sobre o vovô Ava sussurrou, os olhos pesados, como se soubesse que eu precisava de uma permissão que não devia precisar. Não se preocupa com ele, respondi. Se preocupa com você. Mas por dentro, eu já estava calculando. O ponto de ruptura não veio com um grito. Era um amontoado de fatos. Ao meio-dia, enquanto Ava dormia, saí até a sala de espera da família e abri o grupo no celular. A última mensagem era da mamãe: não esquece os guardanapos. Logo abaixo, Chase tinha colocado um link para um projetor de $400. Esse aqui, TX. Escrevi: a Ava está na UTI. Eu não vou à festa. Não vou pagar por nada. Não me mandei mensagens hoje, a menos que seja sobre a Ava. Fiquei olhando a bolha de digitação piscando, como um batimento cardíaco. Papai respondeu: sua avó teria vergonha de ver o quanto você é frio. Chase, mano, é só um dia. Não faz tudo girar em torno de você. Mamãe, para de tentar controlar a gente. Estamos celebrando a família. Tirei capturas de tela. Depois apertei o botão de informações e silenciei o grupo. Em seguida, abri o aplicativo do banco. Rolei até a lista de usuários autorizados no meu antigo cartão do Costco. De algum jeito, o nome do meu pai ainda estava lá desde a pandemia, quando o adicionei para acumular pontos nas compras de mercado. Removi. Cancelei o cartão de combustível compartilhado que eu vinha pagando desde os meus 20 anos, porque era mais simples ter tudo numa conta só. Troquei a senha da Amazon, aquela que eu vinha adiando há meses por puro cansaço. Depois, liguei para a linha jurídica do meu sindicato. Oi, preciso de orientação sobre limites familiares e assédio, falei, com a voz firme e o coração descompassado. Há dívidas envolvidas? Perguntou a atendente. Só hábitos disfarçados de dívidas, respondi. Documente tudo, ela disse. Se piorar, podemos discutir uma medida protetiva. Comece com limites claros por escrito. Escrevi 3 frases e enviei individualmente para cada um deles. A partir deste momento, não fornecerei mais dinheiro, crédito ou trabalho para eventos ou despesas familiares. Não usem meu nome ou minhas contas para compras. Entrem em contato comigo apenas em emergências reais relacionadas à saúde e segurança. Chase respondeu primeiro: kkk, tá bom, senhor advogado. Depois outra: então você realmente não vai pegar o bolo. Guardei o celular no bolso e segurei a mão da Ava. A máquina fazia seu tique-tique constante. O quarto era pequeno e administrável. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida também era assim pequena, clara, possível. Às 3 da tarde, papai apareceu no hospital. Não mandou mensagem antes. Não trouxe flores, nem um livro para Ava. Trouxe apenas a voz dele. Ele ficou parado aos pés da cama, olhou para minha filha dormindo e depois para mim. Cresce, Logan. Levantei-me. Abaixa a voz. Ele apontou o dedo pro meu peito. Você envergonhou sua mãe naquele grupo. Acha que é algum tipo de herói só porque paga umas contas? Acha que isso te dá poder? Não poder. Limites. Ele bufou. Dá na mesma, quando você usa isso para machucar os outros. A enfermeira espiou pela porta. Levantei a mão. Está tudo bem. Não estava. Saí para o corredor. Meu pai veio atrás. É o seguinte, disse ele. Você vai destravar aquele cartão. Vai trazer as mesas. Vai aparecer na festa do seu irmão. Não.
A mandíbula dele tremeu. Então você está fora. Você já disse isso, respondi. E eu aceitei. Ele piscou, como se eu tivesse falado numa língua que ele não entendia. Depois tentou outra. E quando a gente ficar velho, Logan? Quando precisarmos de ajuda? Vai deixar a gente apodrecer? Senti uma calma se encaixar dentro de mim, aquela que só aparece quando você finalmente para de negociar com quem nunca negocia de boa fé. Eu vou ajudar com saúde e segurança, falei. Não com festas, dívidas, projetos ou mentiras. A voz dele subiu. Você acha que é melhor que a gente? Pensei na mão pequena da Ava sobre a minha. Acho que sou melhor do que a versão de mim que dizia sim e chamava isso de amor. Ele deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Ingrato. Saia, disse. Você está assustando minha filha. Ele olhou por cima do meu ombro para a cama e, por um instante, achei que fosse amolecer. Não amoleceu. Virou as costas e saiu, resmungando, não vem rastejar de volta. Não rastejei. Voltei para o som dos aparelhos, para o cheiro de plástico, para o trabalho importante de contar respirações. Às 5 da tarde, os monitores mostraram uma colina verde suave. O médico sorriu. Ela está melhorando. As pálpebras da Ava tremularam. Ela sussurrou, pai, sobre o vovô, tudo bem. Apertei a mão dela. Vai ficar, respondi. E quis dizer aquilo como uma decisão, não como uma previsão. O que veio depois começou com um silêncio em que eu não confiava. O celular parou de vibrar. O grupo da família, que vivia no meu bolso como uma pequena tempestade, de repente virou um céu azul acinzentado sem nenhum alerta. Às 9 da manhã do dia seguinte, uma enfermeira abriu a cortina sorrindo. Olha só quem está acordando. Ava abriu os olhos por completo. Oi, ela disse, rouca. Oi, respondi, com lágrimas subindo de um jeito que me fez sentir ao mesmo tempo bobo e limpo. Disse a ela que assistiríamos desenhos no meu notebook. Ela pediu aquele dos robôs que aprendem sobre amizade. Vimos um episódio legendado, porque o som dos monitores já fazia barulho suficiente por nós dois. Às 11, saí para encher as garrafas d'água e checar os e-mails do trabalho. 3 novas mensagens me esperavam. Uma do diretor, tire o tempo que precisar. Uma de um pai, meu filho finalmente entendeu o torque depois da sua demonstração. Obrigado. E uma do meu pai, uma linha só, devolve as ferramentas que pegou emprestadas. Emprestadas. A furadeira que eu comprei para ele quando a antiga finalmente quebrou. A escada que deixei no porta-malas porque as calhas da casa deles eram um perigo. A palavra tinha gosto de ferro. Não respondi. À 1 da tarde, o Chase ligou de um número desconhecido. Atendi no segundo toque e queria ter o controle dessa escolha. Uau, você me bloqueou, disse ele. Atrás, dava para ouvir sons de festa, risadas, pratos, uma playlist cheia de músicas que se achavam melhores que você. Tá no seu aniversário? Perguntei. Tô. Mamãe disse que você tá tentando arruinar tudo. Tô no hospital. Ai, que dramático, suspirou. Escuta, o lugar do projetor não aceitou o cartão do papai. Passa no seu, eu te pago pelo app. Não. Uma pausa. Você vai mesmo fazer isso comigo? Vou mesmo fazer isso por mim, respondi. E pela Ava. Ele tentou outro ângulo. A vovó ia querer a gente junto. A vovó gostaria que você crescesse. Ele me xingou e desligou. 2 horas depois, uma prima com quem eu não falava havia 1 ano mandou mensagem. O que você fez? Seu pai tá andando de um lado pro outro. Digitei nada e guardei o celular. À noite, a festa apareceu sozinha na internet sem mim. As fotos começaram a surgir no meu feed, porque as pessoas esquecem onde ficam os limites. Chase segurando uma vela de faísca, claramente comprada no cartão de crédito de alguém. Mamãe com uma coroa na cabeça. Papai fingindo cortar o bolo com uma faca de pão, como se fosse engraçado nunca ter a ferramenta certa para nada além da crítica. No dia seguinte, começou o verdadeiro caos. Meu pai mandou uma mensagem no grupo da família: Logan roubou dos pais.
Confiamos a ele nossas contas e ele nos bloqueou. Mamãe respondeu, ele abandonou a família quando mais precisamos. Chase entrou na onda com capturas de telas cheias de meias-verdades, um pedido de reembolso antigo no app de pagamentos, marcado como gasolina. Uma foto borrada do meu cartão do mercado ao lado de um recibo, como se tivesse desvendado um crime. Então chegaram os tios, como sempre atrasados e barulhentos. Um professor não devia agir assim. Seu pai te criou. Família é família. Não respondi no grupo. Escrevi mensagens individuais, a Ava está na UTI. Estabeleci limites. Se me mandarem qualquer coisa que não seja sobre ela, vou silenciar vocês. Metade parou. 2 insistiram. Bloqueei. Chase, claro, tentou o golpe previsível, dinheiro. Um débito de $900 apareceu no meu cartão de combustível que já estava encerrado. Depois, 3 novas assinaturas no Amazon da conta que eu tinha acabado de trancar. Como se desejar que abrisse fosse suficiente para abrir. O telefone tocou. Linha de fraude do banco. Atividade suspeita? Perguntou a atendente. Sim, respondi, e minha voz não tremeu. Família usando um cartão antigo vinculado. Passamos juntos pelas cobranças. Contei a verdade sem a velha vergonha. Cancelar. Reemitir. Encerrar. Remover todos os usuários. Houve uma pausa. A atendente respirou fundo, como quem reconhece o padrão. Pode deixar, eu cuido disso. Mais alguma coisa que a gente possa proteger hoje? Perguntou. Minha paz quase respondi. Mas disse apenas, não, é só isso. Obrigado. À noite, mamãe ligou do número do papai, já que eu tinha bloqueado o dela. Você nos humilhou, começou. Não fale comigo como se eu fosse um estranho, respondi. Ou fale. Talvez ajude. Ela continuou como uma tempestade sem freio. A conta do Chase voltou porque você cancelou a transferência automática. Você tem ideia de como isso faz a gente parecer? Ela perguntou. Você prometeu. Eu não prometi nada, respondi. Eu pedi respeito. Você é egoísta. Sou pai, disse. E professor? Cansei de ser uma carteira ambulante. Ela soltou um som ferido. Você aprendeu esse tom frio nos seus livros. Aprendi ouvindo, então você está cortado num corredor de hospital, respondi. Boa noite. Desliguei. Bloqueei o número. Coloquei o celular virado para baixo e fiquei ouvindo os sons menores, a respiração lenta da Ava dormindo, o zumbido do ventilador, meu próprio fôlego entrando e saindo. Na manhã seguinte, algo mudou de leve. Uma mensagem da tia Lisa honesta, a que uma vez me deu $20 num cartão de Natal com um bilhete: não conte ao seu pai. Compre algo só para você. Ela escreveu: eles estão com raiva porque a história mudou. Fiquei olhando aquelas palavras por um bom tempo. A história mudou. Não eu. A história. Ao meio-dia, o médico assinou a alta. Um voluntário levou Ava na cadeira de rodas como se fosse realeza. A luz do sol bateu no rosto dela, ela semicerrou os olhos e sorriu. Lar. Lar, repeti. Dirigimos devagar. Ela cantarolava. Fiz uma piada sobre fótons que não teve graça. Ela revirou os olhos e eu quase chorei de alívio por aquela normalidade. Em casa, fiz sopa. Coloquei o nebulizador na mesa da cozinha como um troféu. Ava desenhou uma tirinha dela mesma enfrentando um monstro de asma com um laser escrito piadas de pai. Por volta das 7, o celular vibrou de novo. Um número novo. Logan, aqui é o Pastor Jim. Seus pais pediram que eu falasse com você. Olhei para a tela por um momento e depois liguei de volta. Pastor, agradeço sua preocupação. Ava estava na UTI. Eles fizeram exigências. Eu estabeleci limites. Ele pigarreou. Sinto muito pela Ava. Eu não sabia. Seu pai disse. Eu sei o que meu pai disse. Silêncio. Quer que eu diga a ele que conversamos? Sim, respondi.
Diga que conversamos e que você me ouviu dizer que eu os amo. Eu não sou o banco deles, disse. Ele soltou o ar devagar. Vou repassar o recado. Depois que desligamos, chegou outra mensagem, dessa vez do próprio Chase. Nenhum número desconhecido, só o dele. Cara, você envolveu o pastor Jim? Que atitude de dedo duro. Eu não, digitei. Foi o pai. Tanto faz. Precisamos do aluguel este mês. A mãe tá surtando. Seja homem. Respondi, ser homem não é pagar as contas de meninos. Depois disso, silenciei o número por um ano. Na semana seguinte, o barulho começou a sumir. Não desapareceu, só ficou mais distante. Como um vizinho que aprende novos horários. Dei minhas aulas sobre momento e usei essa palavra várias vezes na cabeça. Momento. O meu era para frente. Entrei num grupo de basquete recreativo aos sábados, no centro comunitário, porque meu corpo precisava lembrar que era mais do que um transportador de emergências alheias. Cozinhei com Ava. Fizemos panquecas em forma de galáxias e comemos na varanda, de meias, rindo das estrelas que pareciam derretidas. Na segunda-feira, ao voltar ao trabalho, minha chefe de departamento, Priya, deixou um bilhete adesivo no meu quadro branco. Você tem permissão para ser uma pessoa completa. Deixei o bilhete lá. Houve consequências para meus pais além do silêncio. Mamãe teve que ligar para a companhia de energia sozinha. Papai descobriu quanto custam as ferramentas que sempre fingiu serem gratuitas. Chase, sem meu degrau de crédito, chegou ao fim do dele. Pediu dinheiro a um primo, que me mandou um print com um emoji revirando os olhos. Ele está fazendo a ronda, escreveu. 2 semanas depois da UTI, minha cunhada, a cara que normalmente paira acima das confusões, me mandou mensagem. Ele usou meu nome na loja de penhores. Me ligaram para confirmar porque eu coassinei algo com ele há 5 anos. Eu disse ou não. Obrigada, respondi. Ele tá surtando, ela disse. Mamãe mandou ele se desculpar. Ele disse que se desculpa se você pagar o aluguel antes. Claro que disse. À noite, sentei no chão com Ava para construir uma torre de espaguete marshmallows pro clube de ciências dela. A gente vai ficar bravo com o vovô para sempre? Ela perguntou. Pensei no tempo como um vetor. Pensei na força sem aceleração. Não estamos bravos para sempre, respondi. Estamos seguros pelo tempo que for preciso. Ela sentiu, pegou um marshmallow e anunciou. Vou comer o ápice. Comeu. A torre desabou. Nós rimos. O encerramento não veio com pedidos de desculpa. Veio como uma decisão silenciosa que permanece firme quando os outros tentam movê-la. 1 mês depois da UTI, meu pai mandou mensagem de um número novo. Estamos com saudades da Ava. Vamos conversar. Respondi, podemos conversar por aqui. Ele ligou. Deixei tocar até cair. Tentou de novo. Atendi. Ele começou com a voz suave. Como ela está? Bem. Respondi. Obrigado por perguntar. Silêncio. Ele não estava acostumado a uma conversa que custasse algo a ele. Queremos vê-la, disse. Sua mãe sente falta dela. Podem, com condições, respondi. Sem falar de dinheiro. Sem insultos. Sem visita surpresa. Se quebrarem as regras, as visitas acabam. Houve uma pausa longa. Isso é extremo. É saudável, disse. É novo pra gente. Por isso parece extremo. Ele tentou um último argumento. Família não precisa de regras. A família que mais precisa de regras é sempre a que diz essa frase mais alto. Me manda 2 datas que funcionem, continuei. A gente se encontra em um lugar público. Se correr bem, repetimos. Ele desligou sem responder. 1 hora depois, chegou uma mensagem, domingo às 14 horas. Nos encontramos num jardim botânico porque Ava gosta do lago com carpas. Mamãe trouxe uma pequena estrela de pelúcia comprada na loja de presentes a caminho. Entregou para Ava como se aquilo compensasse tudo. Ava abraçou mesmo assim porque ela é assim.
Caminhamos. Observamos os peixes. Comemos pretzels. Eles não falaram de dinheiro, mas tentaram cutucar as bordas. Talvez no próximo aniversário do seu irmão, começou mamãe. Para. Pedi, com suavidade. Estamos aqui pela Ava. Ela fechou os lábios. Papai pigarreou. Durante uma hora, fomos uma família da maneira simples que eu sempre quis. Ava contou sobre sua história em quadrinhos. Contei sobre um aluno que construiu um pêndulo de Newton com garfos. Mamãe contou uma história sobre a avó dela, uma que eu nunca tinha ouvido, porque normalmente as histórias giravam em torno de cheques. Quando chegou a hora de ir embora, papai enfiou as mãos nos bolsos. Nós queremos fazer melhor, disse ele, sem me encarar de fato, apenas olhando para algum ponto perto de mim. Eu respondo a tentativas, falei. Não há ameaças. Ele assentiu uma vez. Nenhuma promessa, só o menor movimento na direção certa. No caminho de volta para casa, Ava segurava sua estrela de pelúcia e disse. Eu gostei dos peixes. Depois de uma pausa, completou. Você não deixou o vovô ser malvado. Não deixei, respondi. Senti algo como um metal firme dentro do peito. Naquela noite, depois que ela adormeceu, sentei-me à mesa da cozinha e fiz uma lista com 2 colunas, o que eu farei e o que eu não farei. Farei. Atender ligações sobre saúde e segurança. Estar presente em hospitais, em emergências reais, nas pequenas e suaves coisas que constroem uma vida. Não farei. Financiar festas. Cobrir dívidas. Ser coagido pela culpa. Aceitar insultos como forma de moeda. Colei a lista na geladeira, ao lado do ímã da galáxia que Ava desenhou. Um limite tão simples que alguém poderia confundir com uma lista de compras. Uma semana depois, Priya perguntou se eu queria liderar o time de física para o torneio regional. Eu disse que sim. Ava desenhou uma faixa para o time com cometas e equações tortas. Comemos pizza no laboratório. Eu ri de um jeito que não parecia cauteloso. Às vezes, à noite, quando a casa está silenciosa, eu relembro aquela ligação no corredor. Então você está cortado. Antes, eu ouvi aquilo como o som de uma porta batendo. Agora, soa como uma dobradiça trocada. A porta ainda se move, mas eu escolho quando abrir. Ava me perguntou de novo. Pai, sobre o vovô? Sobre o vovô, repeti. A gente ama as pessoas de uma distância segura quando elas se recusam a ser seguras de perto. Só isso. Ela pareceu satisfeita daquele jeito tranquilo das crianças quando a gente responde à pergunta real, e não há que gostaria que tivessem feito. Posso ensinar a ela as leis do movimento. Posso ensinar a matemática da respiração. Mas também posso ensinar que amor sem limites não é amor a vazamento. Então, aqui vai meu final simples, o que eu queria ter aprendido antes. Eu não sou um banco. Eu não sou um amortecedor. Eu não sou o filho mais velho cuja função é sustentar uma casa que se recusa a consertar suas vigas. Sou um pai. Sou um professor. E sou um homem que aprendeu a dizer não sem pedir desculpas. E, desta vez, quando disse, eu quis dizer de verdade.